Boa noite. Um seminário reuniu hoje em Santos autoridades policiais e marítimas para discutir medidas de segurança no mar. O encontro foi organizado pelo Comitê da Cadeira Produtiva de Pesca e da Agricultura da Fiesp. O evento aconteceu no Instituto de Pesca de Santos. O pedido para a reunião foi feito depois que o comitê da Fiesp identificou uma queda de mais de 90% no número de pescadores esportivos na Baixada Santista. O motivo? O medo de roubos e assaltos. Só para você ter uma ideia, de 500 pescadores que se dizem pescadores usuários da região, hoje menos de 20 afirmam pescar no mesmo lugar. Então, índice de medo, né? Muito medo. E outros, somente de ouvir falar, saíram fora daqui. Realidade que Lirian conhece bem. A dona de uma marina em São Vicente conta que a falta de segurança tem prejudicado os comércios na região. A nossa região sofre, o turismo sofre, porque a maioria das cidades do litoral, da Baixada Santista, ela vive do turismo. Não são só stand-ups, nós temos stand-ups, caiaques, jet skis, agora lanchas, barcos de profissionais de pesca, da pesca amadora. Então todos nós estamos sofrendo com esses assaltos que são constantes. Esse ano, a Polícia Civil registrou 24 ocorrências entre roubos e furtos marítimos na Baixada Santista. Mas quem convive com pescadores e turistas sabe que esse número está bem abaixo da realidade. Quando você está dentro de uma embarcação, você não é como você está dentro de um carro, que você fala, desce, entrega o carro, você desce e está em terra firme. Quando você é assaltado, você é jogado no mar. E ninguém fala, você sabe nadar ou não, você tem colete, te dou um colete salva-vidas. A pessoa é lançada ao mar. A gente está pescando e é assaltado durante a pescaria. E os bandidos nos coagem a não fazer ocorrência, porque depois eles nos ligam oferecendo o mesmo material que foi roubado da gente. Então, é um sequestro de bens, né? A prevenção dos crimes marítimos é feita pela Polícia Federal, mas o delegado responsável pelo setor reconhece que o órgão não tem condições de fazer patrulhas constantes. Atualmente a gente atua no patrulhamento com 4 embarcações, a gente tem uma lancha de patrulha costeira e 3 outras embarcações de abordagem que são mais rápidas. Nem sempre todas as embarcações são ocupadas por uma questão de efetivo, a gente consegue normalmente navegar com 1 ou 2 embarcações e esse patrulhamento não é constante. O delegado responsável pela Baixada Santista reforça a importância de se fazer o boletim de ocorrência. Nós precisamos fazer a prova de que a pessoa praticou o roubo. Sem o reconhecimento ou da vítima ou da testemunha, nós não temos como fazer prova de que ele é o autor. Nós temos casos, não só no mar, né, de roubos em terra, onde nós sabemos quem é o autor, mas nós não temos prova de que ele é o autor, o que significa que nenhuma testemunha, nenhuma vítima o reconheceu. Representantes da Polícia Militar e da Marinha também participaram do encontro para discutir ações integradas de segurança. A Capitania de Portos cabe fazer o registro da embarcação, da propriedade da embarcação. Então, numa ocorrência de furto ou roubo, o proprietário tem que comparecer à capitania, apresentar um boletim de ocorrência da Polícia Civil para que nós possamos fazer o bloqueio dessa embarcação no nosso cadastro. Ou seja, a embarcação fica impossibilitada de ser vendida ou transferida. Efetivamente, em apoio à fiscalização desse tipo de crime, nós trabalhamos em coordenação com os demais órgãos de segurança pública, a Polícia Federal, a Polícia Civil, os bombeiros. Pela nossa presença na água, além da questão de coibir a prática desses crimes, nós também, de posse de alguma informação, passamos essas informações para que os órgãos competentes possam fazer as investigações e as providências necessárias. Nós temos uma atuação integrada, uma cooperação entre esses órgãos, principalmente no trabalho de inteligência. Atuamos já e algumas apreensões de embarcações foram feitas. Contamos também aqui na região com a presença do policiamento ambiental com as suas embarcações e não raramente fazemos operações junto à parte terrestre, né, para reprimir qualquer tipo de infração de natureza penal. A Santa Cecília TV realizou ontem o último debate político das eleições municipais. A votação acontece no próximo domingo, dia 2 de outubro. Dessa vez, o encontro reuniu os candidatos a prefeito de Santos.
Foi o 6º debate realizado pela Santa Cecília TV. No primeiro bloco, eles responderam perguntas enviadas ao Santa Portal pelos internautas. Geração de emprego e renda. No segundo e terceiro blocos, os candidatos fizeram perguntas entre si sobre temas de interesse da população, como saúde, segurança, mobilidade urbana, turismo e obras públicas. Karina Vitral. Karina Vitral. Para quem é a pergunta, por favor, candidato? Eu pergunto para o candidato Marcelo Delbosco. O último bloco ficou reservado para as considerações finais. Após o debate, os candidatos falaram ao jornalismo da Santa Cecília TV. O debate da TV Santa Cecília foi muito bom, de um alto nível, onde os candidatos puderam apresentar suas propostas. E agora cabe ao eleitor definir o seu candidato e, em especial, dar mais tempo para que tenha debates como esse. Por isso que Santos precisa ter segundo turno, Santos tem alternativa e a melhor alternativa para conquistar o segundo turno e mais debate chama-se Karina Vitral e vice Reinaldo Martins. Eu acredito que, trazendo a democracia da oportunidade, nós vemos que as propostas que nós temos, ela vai de encontro o que Santos precisa. Então, eu não tenho sombra de dúvida, Santos terá um segundo turno, porque há uma proposta do nosso partido, porque há a aceitação da nossa proposta às pessoas, e Santos precisa de alguém para governar com o coração e pensar pela comunidade. Mais uma oportunidade para discutir a cidade. Avançamos muito nos últimos 4 anos com investimentos na saúde, na educação, na área social. E temos a plena consciência que ainda existe muito para ser feito. É por isso que nós precisamos de mais 4 anos para seguir em frente com os bons projetos. Demos a largada em projetos estruturantes como a entrada da cidade, o VLT, o Hospital dos Estivadores, e vamos garantir a conclusão desses projetos nos próximos 4 anos, além de diminuir as diferenças sociais que existem na cidade para que a gente possa dar oportunidade e governar para quem mais precisa. Nós temos pouco tempo, eleitoral na televisão, e vocês estão dando a oportunidade de nós termos aqui um debate, poder aí, muitas vezes os programas eleitorais que são mentirosos acabam a gente podendo debater e falar as verdades aqui, trabalhar com os outros candidatos. Eu acho que foi de alto nível, mas mostrando a realidade da cidade. Como é bom a gente fazer planos para Santos. Esse é o nosso propósito. Escrevemos um plano de governo, esse plano de governo ele é muito pragmático, ele recupera a cidade do ponto de vista do seu projeto para o futuro. Eu queria agradecer todos os alunos, todos os professores aqui da casa. Eu tenho orgulho de ser do Santa, é a minha casa, é a minha escola, e gostaria que tivessem acesso a essas informações. Disponibilizamos esse plano de governo, ele é muito importante. Ficou claro aqui as posições que foram tomadas pelos candidatos. Eu continuo na minha mesma batida, falar a verdade e colocar com seriedade para o nosso telespectador, para o nosso eleitor e para o munícipe de Santos. Se, por acaso, eu tiver a possibilidade de administrar a cidade a partir de 2017, as pessoas podem ter a certeza que eu vou cumprir os compromissos assumidos. Austeridade máxima, com dinheiro público, investimentos naquilo que for realmente necessário para as pessoas que necessitarem dos nossos atendimentos. O que nós vimos aqui foi um pleno exercício da democracia. Hoje a população teve a oportunidade de conhecer cada proposta de cada candidato, que a gente teve a oportunidade de debater as nossas ideias, de interagir com a população e interpelar cada candidato. Então, a iniciativa da TV Santa Cecília é louvável, porque leva para cada cidadão e cada cidadã a oportunidade de conhecer as propostas. A população brasileira foi às ruas em 2013, a população de Santos também foi, exigindo mudança. E essa mudança no comportamento político. A gente já sabe que esse esquema de não sei quantos partidos, não sei quantos candidatos a vereador, cargos, cheque-in, isso não dá certo. Isso afundou o país, isso afunda também a cidade. O mesmo grupo político está no poder há 20 anos em Santos, a população quer mudança. Nas ruas, a repercussão entre os telespectadores foi positiva. É uma forma diferente, importante, que a gente consegue discutir sobre os candidatos, saber as propostas e tal. Muita gente indecisa, então acaba sendo uma forma a mais, algo bom para a sociedade, que a gente consegue ter essa informação mais fácil. E a Justiça Eleitoral de Santos começou a preparação das urnas eletrônicas para as eleições municipais que serão realizadas no dia 2 de outubro. Na
Nessa zona eleitoral no centro de Santos são 485 urnas. O trabalho começa configurando os equipamentos. Primeiro são armazenados todos os dados, com informações dos candidatos, eleitores e da seção para onde a urna será encaminhada. Cada uma gera um código de segurança. Esse código é importantíssimo, porque só quando há correspondência, quando há coincidência do código que está previsto no TSE, no sistema, com o código que o boletim de urna carrega da urna eletrônica ao final dos trabalhos de votação, é que os votos são liberados para totalização. Então isso garante que as informações que saíram daquela urna estejam íntegras para chegarem e serem totalizadas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. O trabalho é feito por funcionários do cartório e técnicos especializados. Depois de gerar o código de segurança, as urnas são testadas, lacradas e colocadas nessas caixas, onde são divididas pelas sessões de votação. Ela só começa a funcionar no dia 2 a partir das 7 horas. Sim, a urna tem um sistema de travamento de segurança em que, após receber a carga de dados oficiais, ela só autoriza um novo funcionamento no dia 2 de outubro. 53 urnas ficarão nos postos de justificativa e outras 87 ficarão de reserva. A identificação por biometria será usada só nas eleições de 2018. Por isso é importante ficar atento aos documentos para votar. O eleitor precisa apresentar obrigatoriamente um documento de identidade com foto e facultativamente ele pode levar o título de eleitor. Mas, para que ele vote só com identidade, ele precisa saber o seu local de votação e a sua sessão de votação. Então, se o eleitor não sabe ou não lembra onde vota, é bom que ele procure o cartório eleitoral para que tenha essas informações antes. Aí ele se dirige para a sua sessão correta de votação. Esse mês é conhecido como Setembro Amarelo. A iniciativa busca prevenir os suicídios. Entre 2013 e 2014, na Baixada Santista, foram registrados 187 casos. Problema que acontece em qualquer classe social, sexo ou idade. É considerado a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Fica atrás apenas dos acidentes de trânsito. E por não ser muito discutido, tornou-se também um tabu. Na nossa sociedade, hoje em dia, não tem muito espaço para a gente falar do que não é bom, do que não está legal. As mídias sociais, valorizam muito, você ganha curtida se você está bem, se você está viajando num lugar bacana, se você posta alguma coisa positiva, mas a gente não tem muito espaço de escuta para falar das nossas dores, mesmo de perdas importantes. A gente vai ver na escola, por exemplo, um aluno que perde um avô, um pai, será que ele tem apoio na escola para falar sobre isso? Ou ele tem que ir para a aula e parece que nada aconteceu. Então, acho que a sociedade tem contribuído para isso, na medida em que a gente não abre espaço, não sabe com quem que a gente pode falar sobre as nossas dores. Uma pesquisa da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, SEAD, aponta que em 90% dos casos de suicídio, a vítima tinha algum problema psicológico, como depressão, esquizofrenia ou estresse. Mas a psicóloga acredita que são vários os fatores que levam alguém a atentar contra a própria vida. Existe um contexto mais amplo que eu acho que tem que ser considerado e que muitas vezes a pessoa que tenta suicídio, ela não tinha nenhum diagnóstico, nenhum problema, nenhum transtorno, mas sim ela foi acumulando uma série de situações difíceis e aí ela chega numa situação limite, Como a gente sempre fala, a pessoa que tenta suicídio, de fato, não é que ela queira morrer, mas ela está vivendo num estado de dor extrema e que ela não vê outra saída que não a morte. Na Baixada Santista foram 187 mortes entre 2013 e 2014, de acordo com dados da Fundação SEAD. E segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, pelo menos 32 pessoas tentam tirar a própria vida todos os dias, número que poderia ser 90% menor com medidas simples de prevenção. Profissionais da área fizeram pesquisas e descobriram que de 1.500 pessoas que tinham se matado, analisando o histórico de vida delas, percebeu-se que elas não tinham tido acesso à ajuda de alguma maneira. Isso é trágico. Então, entender que 90% dos suicídios poderiam ser evitados é um número que já não pode mais passar despercebido. São 800 mil suicídios por ano. Desses 800 mil, a própria OMS e o Ministério da Saúde admite uma enorme subnotificação. Ou seja, existem
muitos suicídios que não vêm à tona, não são marcados como suicídios. Existem países inteiros onde simplesmente o registro de suicídio não existe. Então dá a impressão que isso não existe na história desses países. E é aí que nós entramos para mostrar, olha, é possível sim falar sobre isso, é possível falar sobre qualidade de vida, que você pode ter uma vida boa, com qualidade, incluindo a possibilidade de falar sabendo que você não vai ser julgado, né? Não vai ser menosprezado. Isso é muito bom. O CVV, Centro de Valorização da Vida, desenvolve um trabalho de conscientização e prevenção contra o suicídio há mais de 50 anos em todo o Brasil. Atualmente atende pelo telefone e online 24 horas por dia quem queira desabafar sobre o problema. Há 3 anos, a organização criou o Setembro Amarelo, um mês dedicado a debates e ações com toda a sociedade. Esse setembro de 2016 está sendo diferente dos demais, porque a gente está tendo possibilidade de mostrar isso. E a gente se sente bastante estimulado pelos próximos 11 meses, que virão até o setembro de 2017, que vai com certeza ser muito melhor do que esse. Com o tema Falar é a Melhor Solução, a campanha mobilizou diversos segmentos. Monumentos foram iluminados de amarelo, como a Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos, e as redes sociais se transformaram em um espaço de desabafo. Hoje você pode entrar no site do CVV, lá no cvv.org.br, e você vai encontrar, por exemplo, a possibilidade de conversar por e-mail. Você vai poder encontrar a possibilidade de conversar através de um chat digitado, sem imagem, sem voz, numa conversa de 1 para 1. Não é uma sala de bate-papo grupal. Existe a possibilidade de conversar por Skype também. É um voluntário que vai ter um aparelho habilitado para Skype, sem imagem, mas com voz. Esses cuidados existem para que a pessoa que liga, ela sinta-se confortável de nem o rosto precisar mostrar, se preciso. Então ela sente a vontade para falar, por quê? Porque ela sabe que o sigilo dela será respeitado, ela não vai precisar contar a sua história identificando-se, por exemplo. Ela vai poder contar a sua história. O telefone do CVV é o 141. Quase 20 mil crianças e adolescentes já foram imunizados na Baixada Santista desde o início da campanha de multivacinação. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. São aplicadas 13 tipos de vacinas contra 18 doenças. Crianças com 5 anos e jovens entre 9 e 15 anos são o público-alvo. A campanha segue nos postos de saúde de cada cidade até esta sexta-feira. E na última sexta-feira foi comemorado o Dia do Portador do Marca-Passo. O aparelho é hoje a principal solução para tratar algumas doenças cardíacas. Por isso, foi realizada uma campanha para esclarecer dúvidas sobre o tratamento. Dona Sônia e o marca-passo são velhos conhecidos. Há quase 30 anos, a aposentada usa o aparelho para tratar a bradicardia, que é quando o coração bate mais fraco do que o normal. Começou a me dar problema de tontura, de desmaio. Hoje ela leva uma vida ativa e garante que consegue fazer tudo o que tem vontade. Tenho minha vida normal, trabalho, cozinho, passeio, viajo, faço tudo. História parecida tem a dona Delma. A aposentada conta que retomou as atividades normais com a ajuda do marca-passo. Em 2007. Como é que foi? Eu comecei a sentir tontura, mal-estar, o coração parecia que parava. Aí colocou o marca-passo. De lá para cá, graças a Deus, eu não senti mais nada. Você volta a uma vida normal. O coordenador do setor de marca-passo da Santa Casa de Santos explica que não é só para o coração fraco que o marca-passo é indicado. Nós temos mais 2 sistemas que trabalham junto com o marca-passo. Um sistema que é chamado ressincronizador, são para aqueles pacientes que têm uma disfunção do coração, que eles não têm uma função cardíaca, esse coração ele não consegue bater não só com velocidade, mas não consegue bater com força adequada. E esse marca-passo ele ressincroniza todas essas paredes para melhorar a função. Então ele consegue até fazer aquele tratamento que a gente vê aquelas pessoas com pernas inchadas, insuficiência cardíaca, ele é feito justamente para isso, para poder tentar melhorar esses sintomas.
E temos um outro, que é o tratamento específico para umas arritmias de taquicardia. São aquelas arritmias onde nós temos a morte súbita. Por mês, os hospitais de Santos implantam cerca de 40 novos marca-passos, mas os índices nacionais ainda estão bem abaixo dos números de países desenvolvidos, onde o número de cirurgias desse tipo é 6 vezes maior do que o índice brasileiro. Foi pensando nesses números e na conscientização da população que o Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular decidiu criar uma campanha de conscientização no Dia do Portador de marca-passo. Existia uma mística que falava onde que o portador de marca-passo era aquela pessoa que depois que colocar o marca-passo não poderia fazer mais nada na vida. Pelo contrário. O paciente que coloca o marca-passo, ele volta a ter uma vida normal, ele volta a ter uma qualidade de vida, às vezes até melhor do que estava tendo. O marca-passo ele precisa ser trocado periodicamente, precisa também de um acompanhamento, né, periódico? O marca-passo hoje ele tem uma longevidade que varia entre 8 a 10 anos. O médico alerta também sobre como é possível perceber alguns sintomas e o momento de procurar um especialista. E a medida simples que a gente tem feito, que é a medida da campanha que nós estamos tentando divulgar, é uma medida simples do quê? Onde nós temos o pulso, onde a gente faz a medida do pulso, e nessa medida do pulso nós fazemos uma contagem de quantos batimentos nós temos por minuto. Essa contagem, nós normalmente fazemos uma contagem de 60 a 80 batimentos, é uma média que nós temos. Se tiver com essa contagem adequada, é a primeira medida. E a segunda fase que nós analisamos, o que é? É justamente se existe uma regularidade do pulso. Se o pulso ele está regular, se ele está batendo de uma forma regular. Se você perceber que ele está batendo de uma forma irregular, ou se ele está batendo de uma forma, bate, faz um período de pausa, faz uma parada e volta a bater, são alguns sinais que a gente tem que pensar com relação à colocação do marca-passo. O programa de hoje fica por aqui. Você pode enviar fotos, vídeos e sugestões para o WhatsApp da redação. O número é o 991411430. Você também continua bem informado no Santa Portal. Eu volto amanhã. Tchau.